nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus. Fiquem debaixo da poderosa mão de Deus. Se coloque agora dependente desta mão poderosa de Deus, que age, este poder de Deus que age nas situações dolorosas da nossa vida, nas situações onde precisamos de auxílio e graça. É essa mão poderosa. E veja, São Pedro está dizendo para nós, dando uma ordem para nós: lançai sobre Ele, sobre o Senhor, sobre Deus, toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de você, de mim, da sua casa, da sua família, dos problemas que envolvem você, das preocupações que atingem você, que te atingem. É preciso entregar nas mãos do Senhor de uma vez por todas. Lançai, é um verbo forte, não é, padre? Muito forte. Uma ordem forte. Lançai. É como dizer assim, se jogue. Exato. Se jogue. Ou melhor, se lance aos braços deste Pai, deste Deus, a sua preocupação. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós ficamos parados diante das preocupações. E a gente não anda nem para frente nem para trás. Mas aqui este verbo nos impulsiona, olha, lançai. Como Jesus diz, lançai as vossas redes novamente. Como preciso nós avançarmos, nos entregarmos a este Deus, para que Ele possa cuidar das nossas preocupações. Temos tantas preocupações do dia a dia. Com certeza. Hoje eu já comecei na batalha. Ia sair de casa vazando. Começou a vazar combustível. Aí teve que guinchar o carro. Aí o que eu fiz? Eu tenho duas coisas. Ou eu vou reclamar, ou eu vou rezar. Porque depois de um acampamento como esse, de um encontro como esse, como o demônio não pode conosco, ele começa a atormentar a nossa vida. Isso vale para você também. O demônio não pode lhe destruir, mas ele pode te atormentar. E você tem duas opções: ou murmurar, ou orar. Eu escolho sempre orar.
é o caminho mais certo. Peguei o meu texto, já comecei a rezar e as coisas foram se resolvendo aos poucos. Aí veio outra situação. Novamente, eu coloquei em oração. Porque a nossa vida é verdadeiramente uma batalha. O demônio não pode destruir a nós, mas ele pode nos atormentar. Aquele que está em Cristo jamais será vencido pelo demônio, se está em Cristo, mas é atormentado. É um problema ali, é um problema aqui, para desestabilizar, tirar a gente do centro da vontade de Deus. Tirar o nosso foco, Salete. Exatamente. Tirar o foco. E quando a gente perde o foco, ficamos desfocados. Exatamente. Ao invés da gente se lançar em Deus, a gente se lança na preocupação. Só que quem cuida de você, meu irmão, é Deus, é a palavra que está dizendo. A questão é se colocar sob os cuidados de Deus, sob a mão poderosa dele. Não é, Exatamente. Padre? Se a gente não fazer este exercício diário, como a Salete disse, e aqui a palavra diz, o diabo, o demônio, ele vai ficar ao nosso redor. Ele vai ficar olhando as situações que podem tirar-nos o foco de Deus. Como Exato. A Salete colocou os exemplos hoje de manhã. E é verdade, meu irmão, minha irmã. O inimigo de Deus, ele não dorme. Então, diante da minha preocupação, diante do meu problema, até diante do nosso pecado, ele vai ficar ali incitando a gente ou murmurar, que muitas vezes ele quer que faça isso, a gente murmure, a gente reclame. Mas se nós estamos sob esta poderosa mão de Deus, então nós vamos pegar a arma, que é a fé, e vamos combater essas preocupações, esses males que batem à nossa porta dia após dia. Quantas pessoas dizem para mim, padre, por que eu estou passando por isso? Por que eu vivo isso, essa doença, ou essa... Meu irmão, minha irmã, a nossa vida é uma batalha, como a Salete disse. Mas com Cristo somos mais que vencedores. É a fé, está aqui. É pela fé, resistir-lhe firmes na fé. São João, na sua primeira carta, ele vai dizer, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. E fé é confiar. Quanto mais você confiar, mais a graça de Deus vai agir na sua vida. Quanto menos você confiar, menos a graça vai agir. Exatamente. É a oração que nos ajuda a nos manter em paz diante das tribulações. É a oração que nos ajuda a nos manter de pé, diante de todas as perseguições do mal, do maligno, e perseguições humanas também. É a oração, é no poder da oração que nós vencemos. Mas não é só no poder da oração do outro. Tem gente que delega. Não, você precisa rezar. Pegou sua Bíblia? Você precisa pegar ela. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 6 a 11. Porque quando você proclama a palavra de Deus, o demônio foge. Porque é uma palavra ungida. É uma palavra cheia de poder. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O demônio é como um leão faminto. E ele quer tirar você, a sua família, o seu casamento, o seu trabalho de circulação. Ele quer tirar você do caminho de Deus. Ele quer abocanhar a sua alma, oferecendo para você tudo que não presta. Oferecendo para você como alimento o pecado. Só que Deus agora está dizendo para você: seja firme, seja sóbrio, seja vigilante. Comece a dizer não àquilo que não dá para a vida de um cristão. Comece a dizer não ao pecado.
Comece a resistir, em primeiro lugar, o pecado, com todas as forças. As forças que o Espírito Santo lhe dá. Resistir. Pois quem cuida de você, diante de tudo que você vive, é Deus. Se você está vivo, é porque Deus quis e quer a sua vida. Se você ainda não afundou, não desanimou, é porque Deus te mantém de pé. E se você está desanimado, eu convido você a lançar em Deus esse desânimo e essa preocupação. E não se deixar devorar pelo inimigo de Deus, através das preocupações. Quantas pessoas que são devoradas pelas preocupações, não é, Padre? E de preocupação gera tristeza, Salete. E quando você falava, me veio muito aquilo que o livro do Eclesiástico diz: não entregueis a tua alma à tristeza, porque a tristeza já matou a muitos. Quando a gente fica muito preocupado, a gente fica triste, fica angustiado. Entramos em depressão, estresse. O nosso corpo vai somatizando esse momento difícil. E aí vão surgindo essas doenças psicossomáticas. Por causa do quê? Das preocupações. Por causa da tristeza. E a palavra de Deus precisa ser esse bálsamo para a nossa vida diária. Como é que eu alimento a minha fé? É mediante a palavra, o exercício e a prática da palavra de Deus. Ela não é uma palavra morta, mas é uma palavra viva que vem hoje ao nosso encontro. Estamos sob a poderosa mão de Deus. Como esta frase ela é poderosa. Vamos repetir? Eu estou sob a mão poderosa de Deus. Eu estou sob a mão poderosa de Deus. Você que está em casa nos acompanhando, vá dizendo isso, coloque a mão sobre o seu coração. A poderosa mão de Deus está sobre mim. A poderosa mão de Deus está sobre mim. E nada pode me separar deste amor de Deus. E nada pode me separar deste amor de Deus. Porque com Cristo eu sou mais que um vencedor. Porque com Cristo eu sou mais que vencedor. A graça de Deus me basta. A graça de Deus me basta. Para vencer todos os inimigos na minha vida. Para vencer todos os inimigos da minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua mão que age na minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua mão que age em minha vida. E eu não quero estar separado de ti, Senhor. Eu não quero estar separada de ti. Dai-me força, Senhor. Dá-me força, Senhor. Dá-me coragem, Senhor. Dá-me coragem, Senhor. Que eu seja vigilante, que Senhor. Que eu seja vigilante, Senhor. Para não desanimar. Para não desanimar. Pois eu confio em ti, Senhor. Pois eu confio em ti, Senhor. E diga assim também: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Depois de eu ter sofrido um pouco. Depois de ter eu sofrido um pouco. Ou sofrido muito, Senhor. Ou sofrendo muito, Senhor. Depois de sofrer muito. Depois de sofrer muito. Com os problemas. Com os problemas. Com as dores. Com as dores. Com as tribulações. Com as tribulações. Com as dificuldades. Com as dificuldades. Eu creio. Eu creio. Que o Senhor. Que o Senhor. Que é um Deus de toda graça. Que é o Deus de toda graça. Que me chama. Que me chama. Que me chamou. Que me chamou. Para a sua glória eterna. Para a sua glória eterna. No Cristo Jesus. No Cristo Jesus. Me restabelecerá. Me restabelecerá. Eu creio que o Senhor me restabelecerá. Eu creio que o Senhor me restabelecerá. Que o Senhor me tornará firme. Que o Senhor me tornará firme. Que o Senhor me tornará forte. Que o Senhor me tornará forte. Que o Senhor me tornará seguro. Que o Senhor me tornará seguro. Depois de ter sofrido um pouco. Depois de ter sofrido um pouco. Isso tudo acontecerá. Isso tudo acontecerá. Pois a Ele pertence o poder. Pois a Ele pertence o poder. Pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eleve os seus braços agora. E vai orando no Espírito.
Vem, Espírito Santo de Deus, com tua força. Vem, Espírito Santo de Deus, com tua força. Vem, Espírito Santo. Você que está aqui, fique de pé e vai pedindo ao ressuscitado que Ele derrame a força do alto sobre você que tem sido atormentado pelo demônio já no começo deste dia. Vai pedindo, vem, Espírito Santo, sobre as situações que deixaram você sobressaltado, desestabilizado. Vai pedindo, vem, Espírito Santo de Deus, sobre esta situação de preocupações, de dores. Vai pedindo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Peça. Vem, Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo de Deus. Peça para o seu coração. Vem, Espírito de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Mais uma vez. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, vem, Espírito Santo de Deus, com tua força, 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 sobre sua casa. Vem, vem, Espírito Santo de Deus. Peça, vem, Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Até quando? Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Peça, vem, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Peça. Vem, Espírito Santo de Deus, com tua força, 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 com tua força. E vai soltando a sua voz.
Vem, Espírito Santo, sobre nossas vidas. Vem, Espírito Santo, com sua força sobre aquele que está fraco, sobre aquele que está sofrido, sobre aquele que está doente. Vem, Espírito Santo, sobre aquele que está desanimado. Vem com tua força, Espírito Santo. Vem com teu poder, Espírito Santo. A imagem que me vem é de pessoas que não conseguem se levantar, de tanta fraqueza. E o Senhor derrama sobre você a força do alto. Você que sente fraqueza nas pernas, que sente fraqueza no corpo, mas também sente fraqueza na alma. Vai orando no Espírito e deixando o Espírito Santo e fortalecendo, restabelecendo, como a palavra de Deus promete. Depois de você ter sofrido um pouco, Deus te restabelecerá. Você que tem perdido bens materiais, perdido a sua empresa, em situações difíceis, financeira, e tem sofrido bastante. A palavra de Deus diz: tem esperança depois de ter sofrido um pouco. Deus te restabelecerá, meu irmão. Tome posse dessa palavra. Solta a sua voz. Depois de ter sofrido um pouco, o Senhor te tornará firme na tribulação. Te tornará firme. Por isso vai tomando posse desta palavra, desta promessa, e orando no Espírito. Você que tem dado brecha para o devorador, você que tem dado brecha para o inimigo de Deus, Satanás, que vive como um leão, rugindo, faminto de almas para devorar, e você tem dado brecha pela bebedeira, você tem dado brecha pelo sexo desregrado, você tem dado brecha para ele entrar através de fofoca, de divisão, de confusão. Você tem dado brecha para o demônio entrar na sua vida e fazer uma bagunça pelas mágoas que você tem alimentado, pela falta de perdão. E o Senhor agora está iluminando tudo isso para que você seja liberta de toda ação maligna. Que você possa agora fechar esta brecha pelo poder da oração. Solta a sua voz orando no Espírito. Vamos fechar as brechas pela oração no Espírito. Solta a sua voz. Pessoas que estão na escuridão, na obscuridade da sua fé, que estão vivendo tempos escuros, vai orando no Espírito agora, deixando o Espírito Santo iluminar toda a escuridão, toda a obscuridade, tudo aquilo que caiu sobre você como sombra, como escuridão, como terror. Vai deixando agora o Espírito Santo iluminar. É Ele quem cuida de vós, diz a palavra do Senhor. É Ele que tem cuidado de vós. Por isso solta a sua voz no Espírito, para que essa palavra se realize, para que as brechas sejam fechadas. Nós pedimos, Senhor, pelo Teu Espírito. Solta a voz. Vem Espírito Santo de Deus,
Vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem, vem Espírito Santo de Deus. Peça, minha irmã, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Oria lavaria labaria laralabaria larala. Sede sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio é viver no equilíbrio, numa vida equilibrada em Deus. Ser vigilante é estar atento para não cair nas ciladas do demônio, naquele convite que foi feito a você. Um convite para o pecado, é essa palavra. Sede sóbrio, sede vigilante, esteja atento, diga não, diga sim a Deus. Vem Espírito Santo, solta a voz. Pessoas que se perderam no caminho de Deus, porque ouviram conselhos errados, ouviram direções erradas de pessoas que nem são da igreja, que nem têm a sua fé, e você foi seguindo e se desviando do caminho. O Senhor derrama sobre você o Espírito Santo e lhe dá a clareza do caminho que é Jesus, por onde você deve caminhar. Pessoas que Jesus tem afastado da sua vida, para que você enxergue a vontade de Deus. E vai mais uma vez soltando a sua voz. O caminho, a verdade e a vida é Jesus.